Bom dia, amadas. Tudo bem com vocês? Hoje estamos na nossa leitura do capítulo 29 de Provérbios. Bem pertinho, falta só 2 dias para terminarmos o livro, não é isso? Daqui 2 dias vamos fazer o nosso sorteio da nossa linda Bíblia. Anote. Então vamos lá, vamos ler o nosso capítulo 29. Diz assim: Quem enrijece a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. 2. Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com mulheres imorais dá fim a tudo que possui. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. O homem que bajula seu próximo está apenas construindo uma armadilha para si mesmo. Os ímpios são capturados nas artimanhas de seus próprios pecados, mas os justos andam livres e felizes. O justo se interessa em militar pela causa dos necessitados. O ímpio não tem a inteligência para dedicar-se a isso. Os zombadores alvoroçam toda uma cidade, mas os sábios conseguem apaziguar grandes conflitos. Quando um sábio se dispõe a discutir com um tolo, quer se zangue, quer ria, jamais terá descanso. Os assassinos detestam a pessoa íntegra, mas os homens retos protegem a vida de quem vive em integridade. 11. Os insensatos expandem todas suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma sua alma. Se um chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus auxiliares todos se tornam perversos. O enfraquecido e o opressor se encontram. De novo, a 13. O enfraquecido e o opressor se encontram. É Yahvé, o Senhor, quem deu a cada um o dom de enxergar. O rei que julga o pobre com verdade estabelecerá seu trono para sempre. A vara da disciplina e as palavras de repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará sua mãe. Quando cresce o número de ímpios, multiplica-se as transgressões. Contudo, os justos viverão o suficiente para ver a queda dos perversos. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, trará delícias para ti. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Meras palavras não são suficientes para disciplinar um servo. Mesmo que as compreenda, não conseguirá reagir positivamente. Vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude. Se alguém mima seu escravo desde a infância, este, por fim, se torna ingrato. A pessoa de mau gênio sempre causa algum tipo de problema e discórdia. 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. O comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. Se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá. O medo humano sempre arma suas ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Muitos procuram o favor das pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. O homem iníquo é abominável para os justos. O de caminho reto, entretanto, é amedrontador para os ímpios. Então é isso, amadas. Esse é o capítulo 29. Um capítulo muito esclarecedor, muito claro também. Né? Na realidade, o livro de Provérbios ele é muito claro. Ele tem tudo muito claro. Você não precisa nem estudar muito assim para algumas palavras
né? Mas só tem algumas palavras que a gente tem que saber só o significado para melhor entendimento, né? Mas eu queria falar com vocês sobre o versículo 19, falar um pouquinho sobre ele. Fala assim: meras palavras não são suficientes para disciplinar um servo, mesmo que as compreendam, não conseguirá reagir positivamente. Aqui ele está dizendo que não só palavras, né? Tem até aquele ditado que diz que a palavra convence, né? Mas o exemplo é quem arrasta, né? Que nós venhamos ser realmente aquilo que nós falamos, que nós pregamos. Porque aquilo que nós falamos é o que nós acreditamos. Ou é para ser. Então, que nós venhamos realmente ser aquilo que falamos, né? Porque isso é que faz verdadeiramente, é que retifica o seu testemunho de vida. É aquilo que você faz, não é isso? Tem um exemplo, na realidade tem vários exemplos na Bíblia, né? Mas tem um exemplo, tem um homem de exemplo muito lindo que eu me identifico muito, que é José. Né? José, ele é um homem que ele nunca negou seus princípios e seus valores, né? Foi um homem sonhador, que sonhou, mesmo que ninguém acreditasse nele, ele sonhou. Tem até eu anotei por aqui, do Augusto Cury, sobre sonho, que ele fala assim, Augusto Cury fala assim, sem sonhos a vida não tem brilho, sem metas os sonhos não têm alicerce, e sem prioridade os sonhos não se tornam reais. Então que nós venhamos, né, sonhar, traçar metas e estabelecer prioridade para que os nossos sonhos vão se tornar realidade, porque tudo é possível ao que crer, né? Então, assim, José, ele foi um sonhador, mas ele nunca negociou seus princípios, seus valores, e sempre foi um homem muito temente a Deus, né? No caso da mulher de Potifar, ele era homem, né? Mas mesmo assim, ele fugiu da aparência do mal. Ele fugiu do mal. E quando ele foi preso, por mais que ele estivesse na cadeia e tudo, mesmo lá, na dificuldade, ele foi um homem reto, direito, organizado, né? Apesar de tudo, ele era muito organizado, mesmo na cadeia. Era um homem que se destacava pela sua organização, né? Então, ele foi um homem de um exemplo muito maravilhoso para nossas vidas, de que a dificuldade vem, mas mesmo assim nós não devemos baixar nossa cabeça e nem parar de sonhar, porque o propósito do Senhor vai além do que o que a gente pode enxergar naquele momento, sabe? Então, assim, ele continuou firme, temendo a Deus, né? E era um servo com excelência, né? Você pode ver que tudo que ele fazia era com excelência. E se tornou o que se tornou, não é isso? Então, assim, que nós venhamos ter essa excelência de José nas nossas vidas, né? Que não nós venhamos só falar, que nós venhamos ser testemunhas vivas daquilo que nós falamos, para que outras pessoas venham que ver Cristo em nós, não é isso? Então, eu queria deixar só essa reflexão desse versículo. E teve outro versículo também que me chamou a atenção. Eu ia falar que era polêmico, mas não é nem polêmico. É porque as pessoas às vezes acham que crente não pode falar sobre política. Não é isso? Mas o versículo fala. Aí se a Bíblia fala, por que a gente não pode falar? A gente tem que tirar esse tabu. Porque política, muitas vezes, quando se fala nome política, já se pensa em briga, em discórdia. Então, eu quero trazer, em nome de Jesus, que esse seja um tema que você venha ser apaziguadora. Que você venha ser aquela pessoa que seja sábia. Se for falar alguma coisa, só fale se for perguntada. Que
Nós estamos nesse ano de eleição, né? Então, muitas vezes, perdemos o controle por causa de política. Então, isso não é saudável, né? Lá no versículo 4 diz assim, ó, quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. E tem o 2 também, versículo 2, né? Ó, quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Então, a Bíblia é muito clara. Estávamos falando agora de José. Quem foi José? Um governador do Egito. Só estava abaixo de quem? De Faraó, que era um ímpio. Então, os propósitos de Deus, a gente não entende, só vai entender lá na frente. Deus tinha um propósito para tudo. Então, assim, nós como cristãos, nesse ano eleitoral, que nós venhamos, nós precisamos votar, porque nós ainda estamos aqui nessa terra, não é isso? A gente ainda não subiu. Então, nós somos cidadãos daqui da terra ainda. Então, que nós, como cristãos, nós venhamos pensar, venhamos ter coerência naquilo que nós lemos, naquilo que nós acreditamos que é a palavra de Deus, que é o nosso manual nessa terra, não é isso? Então, que nós venhamos votar e ter coerência. E que cristão não é a favor de aborto, cristão não é a favor de liberação de drogas. Então, tem várias coisas, cristão ele é a favor da família. Então, tem várias coisas que nós, como cristão, precisamos rever. Aí muita gente pode pensar assim, não, mas eu não voto, eu não estou falando nem de lado nem de outro. Eu estou falando que você tem que ser coerente se você é cristão com a palavra do Senhor. Só isso, é bem simples. Não estou dizendo que temos que brigar com isso, com aquilo, para defender sua causa. Isso não leva a lugar nenhum. Mesmo porque o nosso governador, dos governadores, é o Senhor Jesus. Não é isso? Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós somos cidadãos. Somos cidadãos aqui. Então, nós temos que votar. E muitas vezes a pessoa pensa assim, também radicaliza. Eu não vou votar num nem no outro, vou votar em ninguém. Você tem essa opção também. Mas quando você não dá, né, o seu voto, é como se você estivesse dizendo assim, podem decidir o que vocês quiserem, eu lavo as mãos. Para mim isso é omissão também. Mas cada um faz o que achar melhor, não é isso? Eu não estou aqui falando que é para você votar em um e no outro, não. Eu estou falando o que a palavra de Deus diz aqui, né? E nós, como cristãos, nós ainda vivendo nessa terra, nós temos que defender os nossos valores cristãos, né? Nós cremos em quem? Em Cristo. Então é isso. Que nós venhamos ser apaziguadores. Gente, não vai... Política não leva a lado A, lado B. Muitas vezes, o que é que política leva? A trabalhar em prol do povo. E por que muitas das vezes nós temos que colocar, sim, pessoas lá dentro que são cristãos? Porque muitas pessoas às vezes acham assim, não, mas cristão não pode se envolver com política. Por que não pode? Por que nós não podemos cuidar dos nossos filhos para ser desembargadores, para serem juízes, que venham ter princípios cristãos para estarem lá dentro, para poder aprovar leis que beneficiem o povo? Porque quando nós estamos lá dentro, nós podemos sim fazer a diferença onde quer que venhamos estar, entendeu? E por que lá não pode estar também, né? O importante é você não negociar seus princípios e seus valores. Aí você pode pensar assim também, não, mas vai para a política, vira ladrão, vira isso. A gente tem que fazer a nossa parte, não é isso? A gente tem que fazer a nossa parte. Em todo canto existe o bom e o mal, em todo lugar. Seja na medicina, na advocacia, na confeitaria, em qualquer lugar. E na política não é diferente. Não é isso? Então eu quero trazer uma palavra sobre isso, mais uma palavra de amor, que nós venhamos ser pacificadores com relação a isso. Porque o mais importante de tudo é o Senhor na nossa vida, né? E eu queria também deixar com relação, para fechar com relação a isso, Salmos 43. Só antes. Não, deixa pra lá. Salmos 46, que diz assim: Deus
é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que se acrescentem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Glória a Deus. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebranta o arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. E é nisso que nos pegamos, independente de governos entram, governos saem, mas nós temos um que nos governa e que nos governará para sempre até a eternidade. Amém, amadas? Porque maior é aquele que nos une do que aquilo que nos separa. Amém? Então, quero deixar um beijo, que vocês venham ter um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém?